Se tornar referência não é sobre fazer mais barulho, é sobre construir impacto enquanto se vive a própria vida, com escolhas, coragem e muito propósito. No episódio de hoje, no Pode Virar Referência, eu converso com a Beatriz Zanatelli, empreendedora, educadora, fundadora da Smart Goose Academy, co-host de um podcast, imigrante no Canadá e uma mulher que constrói comunidades, negócios e muito impacto, sem abrir mão da família, da maternidade e da própria identidade. Uma conversa que vai ser sobre crescer, liderar, atravessar países e equilibrar papéis e principalmente sobre como transformar curiosidade em caminho. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, Júlia. Obrigada pela introdução. E é legal quando a gente ouve assim, né? De volta tudo que a gente faz, a gente fala, caramba, é verdade, nossa, tô dando conta de tudo isso. É Obrigada verdade, pelo né? convite. E me conta aqui, se você tivesse que resumir um pouquinho dessa trajetória até aqui, quais foram alguns pontos de virada para as pessoas entenderem como que você chegou até o local aí de imigrante. Eu fico mudo, eu não tô te ouvindo, Júlia. Não consegui ouvir a pergunta. Vixe, você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Nossa, que estranho. Você clicou em alguma coisa? Não, não, eu só tirei o mudo e coloquei o mudo de novo. É, Ué, coloquei, tirei. agora eu tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Eita. Deixa eu ver se é do meu lado, peraí. Aqui tá tudo certo, não mudei nada. Áudio. Testando, Ah, testando. faz o teste agora, fala de novo. Testando. Não tô te ouvindo. Que Ó, estranho. your Deixa eu até your pausar default aqui. speaker has now changed. Que bom, Beatriz. E se você tivesse que resumir sua trajetória até aqui, quais foram alguns pontos de virada que realmente mudaram o rumo da sua vida para chegar nessa posição como imigrante, como mãe, casada, morando aí no Canadá? Conta um pouquinho pra gente como que foi até agora. Com certeza. Então, eu sempre falo que o, o fácil é uma questão de perspectiva, né? Eu acredito tudo que a gente se dispõe, se propõe a fazer, a gente tem que ter muita intenção, né, propósito e acreditar no objetivo final, né? E para mim envolve desde a jornada empreendedora sempre fez parte da minha vida. Eu sou arquiteta por formação, tinha uma empresa de arquitetura e gerenciamento no Brasil, atuava como empreendedora já há muitos anos e comecei a me apaixonar pela parte tecnológica, mais focada na educação, né? Que foi o que me trouxe até o Canadá, o fato de expandir a nossa empresa para o mercado norte-americano. E quando eu e os meus co-founders, né, a gente estava discutindo a possibilidade, para onde que vai? Canadá, Estados Unidos e tudo mais. Imediatamente eu tenho uma história muito bonita com Toronto especificamente, que foi uma paixão à primeira vista, assim, sabe? E eu fui a primeira a me dispor, eu falei, não, eu vou e vou encarar isso. Eu fui muito abençoada de ter tido essa experiência crescendo, né? Então, de morar fora, e eu queria muito proporcionar isso para minha filha também. Então, não foi fácil, porque tudo que você deixou para trás, né? Os contatos, assim, quem você é, né? A sua essência, costumes, cultura, amigos, família, você pegar tudo, botar em algumas malas e se propor, né? Mudar de ambiente, não é simples. Mas eu falo que quem já fez isso faz qualquer coisa na vida. Então, para mim, É, uma prova de resiliência, né? E foi assim, me encantei com o ecossistema daqui, e comecei a entender que o, o diferencial.
para me destacar ou para, na verdade, me conectar com pessoas que valorizassem a, a minha a minha essência, né, é show up, né, é parecer, entrar e incorporar a autenticidade do que eu sou, né, como um todo. Então, eu falei assim, tem que ser autêntica, que a autenticidade, ela abre portas, né, ao mesmo tempo, às vezes fecha algumas, né, infelizmente, mas assim, eu Uhum. falei, ela abre mais do que fecha, porque você consegue se conectar com pessoas que apreciam as suas qualidades, a sua essência, ah, você na sua integridade, né. É, Você teve que realmente sair da sua zona de conforto, né? totalmente. Você sempre foi assim extrovertida? Foi difícil pra você fazer esse show up aí pras pessoas? Por sorte, eu já tinha o inglês, então isso me Perfeito. facilitou em muitos aspectos, né? Porque a questão da comunicação é um pilar muito forte numa jornada de imigração, né? Então, eu já tinha a língua e isso me facilitou em muitos momentos. A questão de ser extrovertida, eu sempre falo que eu acho que foi uma questão que eu fui descobrindo ao longo do tempo, conforme eu fui fortalecendo a minha essência, a minha autoconfiança como indivíduo. Eu sou uma pessoa que eu busco muito aprimorar o meu eu, né? Tentar ser uma pessoa melhor, não só um ser humano melhor, mas uma mãe melhor, uma profissional, esposa, amiga, filha. E com esse autoconhecimento, eu fui descobrindo que, poxa, sim, eu gosto de me conectar. Eu acho que todo mundo tem algo bom para nos ensinar. Às vezes até o que não fazer, mas assim, é aprendizado, né? E poder criar esse vínculo com outros indivíduos, eu acho que o ser humano veio para isso, né? Eu acho que a gente vem aqui para buscar conexão. E descobri que eu sou uma pessoa, assim, extrovertida, comparada se você me conhecesse na adolescência, eu diria que são pessoas completamente diferentes, que eu era aquela que se escondia atrás da cartolina, se possível, né? Mas foi uma descoberta maravilhosa na minha jornada, essa questão de criar pontes, conexões e poder empoderar pessoas para atingir o mesmo também, entendeu? Então, foi uma realização tremenda e muito gratificante. Que bacana. É, eu gosto de falar que quando a gente tá morando fora, a gente precisa ter um lado extrovertido mesmo, né? E você comentou comigo que você já viajou aí a alguns países, alguns lugares, através do trabalho, né? E em que momento você percebeu ali que seu trabalho ia muito além de educação, de negócios, mas principalmente com pessoas e comunidades também? Como que foi para você? O, o momento, acho que assim, eu comecei a reparar que eu, eu tinha essa facilidade de comunicação, né, de Uhum. engajar em conversas de uma forma rápida e passar do elemento só, não é só a conexão pela conexão, mas sim de você construir um relacionamento, né, de você ter um interesse genuíno na outra parte, né, que você está se comunicando. E claro que eu acho que a jornada da imigração ela é mais suave, talvez um pouco mais fácil se você se propõe a isso, né? Porque te abre mais portas, você consegue se conectar mais fácil e construir esses relacionamentos ao longo da jornada. Mas eu entendi também que não era fácil para qualquer um. Com o podcast que a gente tem, né, que eu tenho também aqui, que é focado em imigrantes empreendedores, uma coisa que a gente começou a identificar, e eu vi muito fortemente, é que às vezes até o empreendedor lá no seu país de origem, com negócios multimilionários, quando chegava aqui, se deparava com os mesmos desafios, né? A questão de criar o relacionamento, a questão da autoconfiança, a questão de confiar em si mesmo e ultrapassar essa barreira. E aí, por isso que nasceu a Smart Goose, que eu falei assim, cara, se, se todos os, não só os profissionais que estão trabalhando para uma empresa, mas se os empreendedores também, CEOs de empresas estão é, precisando desse suporte, eu acredito que tem muito o que eu possa fazer e ajudar, né, nessa jornada. Então foi um salto foi uma descoberta muito positiva, assim. Eu falo que a Smart Goose, ela é a minha alma em forma de negócio, sabe? Eu sou muito Uhum. apaixonada pelo que eu faço. E, e E tive, sim, essa essa jornada em países diversos também, né? Isso facilita a questão de você conseguir facilita mesmo. entender o tipo de culturas, né? Como é que é o tipo de comunicação num contexto
que eles falam low context e high context, né? Tem tudo, tem diferenças, né? Na forma com que as pessoas dão feedback, na forma que elas se comunicam. Então, conseguir mapear isso e utilizar até como conteúdo para ajudar outras pessoas, né? Como recurso para ajudar outras pessoas, foi muito maravilhoso, assim. Só gratidão. Não, mas que bom, né? A gente precisa ter esse orgulho da nossa trajetória, olhar para trás aí e ver que realmente é o que a gente queria estar, né? Onde a gente queria estar. E ser imigrante muda completamente a forma como a gente se enxerga profissionalmente, né? Porque além de afetar ali as emoções, a gente acaba se diminuindo, ou às vezes não, às vezes a gente acaba sendo outra pessoa, né? As pessoas mudam bastante. E o que que mais mudou em você depois dessa transição? Como que foi para você? Você já tinha sua empresa, né? Já estava nascendo ali. E como que foi para você profissionalmente? Eu vou te falar, não foi fácil, porque assim, coincidiu de eu estar não só com a imigração, mas eu estava trazendo um negócio na área de tecnologia. E como meu histórico sempre foi na arquitetura, no Uhum. design, nessa parte toda, né, no gerenciamento de obras e projetos, eu estava migrando para uma nova área também. Então, assim, beleza, o inglês não era tanta questão, mas assim, a questão do core business mesmo, né? Tipo assim, o elemento a essência da empresa era a tecnologia. Então, teve uma curva de aprendizado bem grande. Claro que vem aquela síndrome do impostor múltiplas vezes, né? Que a gente tem que trabalhar com isso no seu próprio eu. E não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Às vezes eu falo assim, ai, será que era mais fácil eu ter coincidido essa jornada, mas com a parte de arquitetura? Porque pelo menos eu já conhecia, né, o business em si, já conhecia Uhum. a essência do negócio. Mas eu acredito que quando a gente se desafia, né, com intenção, a colheita ela é ainda maior. Então, e foi no meu caso, eu vejo que estou colhendo, né, pude colher frutos e continuo colhendo os frutos até hoje por estar disposta a sair da zona de conforto, né? Não, com E certeza. Você tem uma carreira super ativa, né? Você não para quieta, né? Eu gosto de. A minha tia fala bastante, tem rodinha no pé. E isso é bem legal, porque você é uma pessoa ativa, viaja, trabalha, lidera projetos. E ao mesmo tempo, você tem uma família, você tem um hobby, você tem um filho e um parceiro também que caminha junto, né? Pensando nesse lado, quais conversas, assim, quais decisões foram essenciais para ter esse equilíbrio, para ter no dia a dia mesmo, de verdade? o dia a dia não é fácil, ainda mais quando você está no início da jornada, porque no Brasil, bem ou mal, você tem uma rede de suporte, ou você tem uma ajuda Uhum, em casa, ou você tem a família por perto. Então, acaba que pode te dar esse apoio numa necessidade, né? Em última hora, eles conseguem te oferecer esse suporte. Mas eu falo que a jornada de imigração, ela testa muito também a parceria de um casamento, né? Os valores de uma família. E uhum. eu posso dizer com muita confiança e gratidão que, assim, eu tenho um parceiro, assim, excepcional, sabe? O meu marido é um cara que eu só tenho a agradecer e se eu continuar, claro que eu acho que é parceria mútua, os dois podem dizer isso um do outro, né? A gente está sempre, nosso objetivo maior, a gente sempre olha para onde a gente quer chegar. São feitos sacrifícios, renúncias, né? Acho que escolhas ao longo da jornada. E a gente sempre mostra isso para minha filha, que nós somos um time, né? E o time, para ter colher os frutos do time, tem que trabalhar em equipe. Não tem como. Se você pensar Uhum. só em você ou só fazer por um lado, fica desequilibrado. Claro que a jornada nem sempre vai ser 50-50, às vezes vai ser 30-70, né? Vai alterar, mas o objetivo do time é sempre o mesmo. E eu tenho um time maravilhoso. Não, que Então, ótimo, isso. né? É uma das importantes decisões da vida, né? Pra gente poder saber quem vai andar ao lado, assim. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E
Hoje você atua criando espaços onde outras pessoas também crescem, né? E o que que você acredita que mais trava mulheres talentosas de se posicionarem como referência, como destaque ali nas áreas delas? Às vezes é ela mesma, assim, sabe? Eu acho que a questão, a gente se exige muito. Eu Nossa, é acho que a, verdade. a mulher, a gente tem um nível de exigência que os homens não têm a mesma com eles próprios, sabe? Até, muitas vezes até meu marido fala, Bia, menos, tipo assim, não precisa disso, entendeu? Por que que você tá fazendo isso contigo? E é uma Uhum, reflexão muito forte, porque a gente quer ser uma profissional exemplar, a gente quer ser uma mãe exemplar, a gente quer ser uma filha exemplar, um tudo, né? E, e a gente tem um dizer, falam muito assim, né? A gente quer trabalhar como se a gente não tivesse filho, a gente quer maternar como se não tivesse emprego. Então, é não dá, né? humanamente impossível você fazer isso. Então, acho que são escolhas e entender. Eu mostro muito para minha filha também, Júlia, que eu tento mostrar para ela o prazer que me dá trabalhar também, porque eu quero que ela encontre algo na vida dela, na jornada dela, que dê essa mesma alegria. E muita gente tem a percepção de, vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, sabe? Eu mostro o contrário, eu falei, filha, ó, mamãe tá indo trabalhar e eu mostro que eu tô feliz, porque eu gosto do que eu faço. Então, isso eu espero que a longo prazo consiga, no subconsciente dela ou até no consciente dela, que ela possa internalizar a mensagem, tipo assim, trabalho é legal, trabalho é prazeroso, trabalho ajuda, né, que possamos ser a versão, mostrar o nosso talento para o mundo, a nossa essência. E, e já entendi que vão ter épocas, eu não vou ser, claro que com muito trabalho, autoconhecimento e tudo mais, estou em processo de entender que eu não vou ser perfeita em tudo e que está tudo bem. Mas o importante é não se desviar dos seus talentos, que eu acho que isso é importante, dos seus valores, né? E da sua experiência, porque quando a gente junta os três, né, é a nossa verdadeira autenticidade, é o que a gente veio aqui para construir, é o propósito que a gente tem para trazer ao mundo. Uhum. Então, eu sempre tento muito fazer o exercício do, do Ikigai, né? Não sei se você é familiarizada com essa essência, né? Então, assim, o que que o mundo precisa? O que que eu amo, né? O que que eu sou boa? O que que, monetariamente, o que que pode ser pago para isso, né? Uhum. E What the World Needs, são a junção de quatro, né? O que o mundo precisa, o que eu sou boa, os valores, tem o quarto, mas é a junção de todos, agora me escapou na mente. Então, É uma juntando isso, tradição muito bonita, né, da cultura japonesa, que reflete fala. muito sobre legado, como viver a vida, o como que você quer continuar. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente pensa em mentalidade, habilidade, ou até mesmo o que que você quer fazer para o resto da vida, no seu dia a dia, você precisa ter muita decisão, né? Precisa pensar muito bem quais vão ser suas atitudes a partir de agora. E uma dúvida, né? Conta para mim, o que habilidade foi decisivo para você sustentar esse crescimento sem se perder de si mesma, né? Às vezes a gente tem uma habilidade ou uma mentalidade ou até mesmo um hobby que faz a gente voltar a ser quem nós somos. Então, você tem alguma dessas? Eu estava até discutindo isso com uma colega minha, ela é CEO de uma aceleradora aqui, temos um relacionamento bem bacana, e a gente estava discutindo isso porque às vezes eu não entendia que essa questão da comunicação, do empoderamento de outros indivíduos, né, era uma habilidade que eu tinha. E eu falava assim, mas isso porque vinha tão natural pra mim, que eu falava, não, mas isso, tipo assim, não, isso não é algo diferenciado, né? Então eu meio que diminuía essa capacidade, essa habilidade que eu tinha, achando que era muito normal. Depois, quando eu comecei a entender que, poxa, isso é algo que não todas as pessoas têm e que eu posso utilizar para ajudar pessoas a serem mais realizadas ou, né, se aparecerem mais no sentido de conseguirem entregar seu propósito, sua mensagem para o mundo, né? Quando eu comecei a entender esse elemento que era um talento meu, uma habilidade que eu poderia utilizar isso para impactar ainda mais pessoas, foi um momento assim, eureka, sabe? Eu falei, nossa, então é isso.
Isso eu posso utilizar para, não só para um negócio, não só para ajudar, mas o principal, o impacto. O que que eu quero com isso? Qual é o meu propósito, né? E eu sempre falo, se a gente tiver um mundo, eu acho que todo mundo nasceu para brilhar, tem espaço para todo mundo. Eu não acredito em competição, eu acredito em colaboração. Eu acho que tem sempre espaço para todo mundo no mercado. E quando o mundo entender que tem espaço para todos brilharem, que é só assim que a gente vai ter um mundo melhor, né? Vai ser uma descoberta muito, acho que assim, catalisadora mesmo, sabe? Tipo, marcante. Com E certeza. ainda temos muito o que trabalhar, né? Devido a tudo que está Nossa, acontecendo no mundo demais. atualmente. E Mas a gente vai falando. pouquinho. Não, de verdade, tem muito ainda, né? E falando até mesmo sobre tecnologia, que é uma área que você tem muito conhecimento, o que que você vê que ainda precisa melhorar? Porque hoje em dia a gente fala, nossa, tem muitas tecnologias no mercado, muitas IAs, né? Inteligência artificial, tem muita automação, mas o que que você vê que falta ainda, que você vê que a gente tem que evoluir, que a gente precisa pensar fora da caixa? Qual que é a sua visão sobre esse mundo da tecnologia? Eu acho muito simples, Júlia. Eu acho que é a conexão humana. Eu acho que é isso que está faltando. Tirar um E no pouco. mundo de tecnologia e de inteligência artificial, para tudo que a gente faz, quase tudo, né? Eu acho que a essência humana, a questão da intuição, essa conexão né, de um para o outro, isso ainda não, eu acho dificilmente posso arriscar dizer que quase que impossível que a tecnologia vai substituir. E é o que eu acho que está faltando desesperadamente no mundo, é essa conexão. Não só para os jovens, mas para os adultos também, para todo mundo. Conexão verdadeira, sabe? Conexão humana. É o meu. O olho no olho, né? O tete a tete que a Ah, gente fala. Nossa, é interessante você falar isso, porque hoje em dia existem documentários, filmes que já falam dessa distância que a gente está tendo por conta do celular, né? Principalmente com a nova geração, a gente vê que isso distancia muito as pessoas criarem vínculos. E já mostram em estudos que as pessoas acabam tendo mais dificuldade de saber o que, que eu gosto, como eu vou escolher a pessoa certa, indecisão. Então, é bem difícil agora para essa nova geração, né? e é muito difícil criar um filho nessa geração, né? A minha filha, assim, ao mesmo tempo que a gente é bem, vou dizer até rígido em relação à questão de tecnologia em casa, né? Eu não quero criar também um alienígena, né? Então, assim, ela tem que saber o que está acontecendo, até saber como lidar com a tecnologia, como lidar com os riscos da tecnologia. Mas é difícil, e muitas famílias eu vejo que estão cada vez mais. Porque é muito prático você chegar e falar assim: toma, filha, tá aqui, né? Fica com o telefone. Não vai me perturbar, não vai fazer, não vai ficar me chamando, não vai querer meu tempo, vamos dizer assim. Então, tem muitos pais e até família entre si, né? Assim, marido e mulher, ou qualquer relação que seja, que é muito mais prático você ficar interagindo com a tecnologia. E a gente aqui tenta fazer o caminho oposto, né? A maré. A gente vai e fala, não, olha só, é legal, você tem que saber como isso funciona, você tem que saber dos riscos, mas a vida está aqui, é agora. E a gente tenta não perder e não se distanciar desse elemento humano, que Que é legal. muito desafiador. Não, muito desafiador mesmo, né? Eu tenho uma irmã de 13 anos, né? Que hoje em dia é engraçado falar que quando eu tinha 10 anos eu não tinha nem celular, só tinha ali a TV de vez em quando. Hoje, com 13, a pessoa tem um iPhone melhor do que a gente, né? É muito É. engraçado pensar nisso. E quando eu olho, eu vejo que mudou bastante, né? Dessa geração, querendo ou não, a gente está em constante evolução do mundo. E deve ser muito difícil criar um filho agora. É por isso que acaba tendo muitos casais jovens, por exemplo, eu não penso em ter filho tão cedo, e se eu tiver, né? Então é engraçado a gente pensar nisso, porque reflete a questão de tecnologia, de mercado, tudo no que está acontecendo agora com o ser humano, né? Porque no final das contas nós falamos com pessoas, de pessoas para pessoas. E
Beatriz, me conta um pouquinho de como que é para você atuar como liderança, né? Como que tá essa visão sua no mercado? Você vê que tem mulheres cada vez mais se destacando nessa área de tecnologia, dentro do mercado? Tem alguma diferença entre o Canadá e o Brasil em relação a isso? Conta pra gente um pouquinho. Olha, eu acho que liderança, eu acho que quando a gente está no nosso elemento e a gente é autêntico e tem um genuíno interesse genuíno de poder empoderar as pessoas e entender que assim, o brilho do outro não vai afetar o meu, entendeu? E cada vez mais que a gente se apoia e ajuda o outro a crescer, é melhor para o mundo como um todo, né? Eu tenho referências de lideranças assim em várias partes da minha jornada, não só no Brasil, como aqui também no Canadá. Eu acho que também parte do o fato de eu ter saído da minha zona de conforto é o que eu até falo às vezes, algumas vezes pessoas acham que é meio que impossível, né? Eu tô aqui no Canadá, vou fazer 7 anos. E eu posso, assim, com muita confiança dizer que a minha rede de contato aqui em 7 anos que eu construí é maior do que a que eu construí em 33 no Brasil. Ou seja, pode fazer as contas, eu tenho 40, né? Pode fazer umas contas. Nos meus 40 anos de vida, eu digo que os 7 anos aqui no Canadá abriram. Acho que eu consegui ampliar a minha rede de conexão de uma forma muito maior do que nos meus 33 no Brasil. Que legal. É gratificante, eu acho que eu pude me descobrir também é, como líder em múltiplas posições, né, capacidades ou em engagements, né, em interações que eu tive. E, e isso foi muito, eu acho que recompensador, né, porque a gente começa a ver, às vezes, referências, coisas, pequenas atitudes que você faz, e acho que vem com a maturidade também, mas assim, pequenas coisas que você fala ou que você faz, você começa a ver o impacto que isso tem, e você fala, nossa, que bom, obrigada por esse feedback, né? Obrigada por ter falado isso. Então, você começa. E eu aprendi a receber também, porque é uma coisa a gente tem uma questão, tipo assim, da humildade em excesso. Ah, não, a gente não precisa. Não, muito obrigada, que isso, eu não sou assim. Eu aprendi a receber. Se a pessoa está Uhum. me agradecendo, se a pessoa está me passando uma mensagem de impacto, olha, obrigada por isso, eu recebo, eu falo, poxa, obrigada por estar me falando. Que bom que eu pude ter esse impacto e receber isso, porque essa capacidade de você receber também um feedback positivo, internalizar, eu acho que vai te ampliar a vontade ainda mais de criar esse de ampliar esse impacto, sabe? E isso foi também um momento catalisador assim na minha vida, assim, né? Poder receber esses elogios, essas mensagens positivas, internalizar e ainda utilizar isso como propulsor, né, para novos impactos, novas Sim, conexões e fala muito de nós, né? Ouvir o que o sim, outro tem a dizer também. O jeito que a gente age quando recebe um elogio diz muito sobre nós também. E total. isso é super bacana porque eu percebi que quando eu estava fazendo intercâmbio em Vancouver, que eu fiquei 6 meses, o pessoal que me elogiava, assim, ah, que legal que você fez isso, nossa, ficou muito bom. Parecia mais genuíno, mais verdadeiro do que os dos brasileiros. Não sei se é porque aqui a gente sabe, a gente entende o tom, se lá eu não entendia direito, mas parece que lá eles são mais diretos, tem mais noção do que o quanto é importante dar esse feedback. É a cultura mesmo, né? Não sei se você percebe isso também. Eu eu percebi já assim, no ambiente corporativo, eu tive experiência de trabalhar nos dois, né, tanto aqui também quanto no Uhum, Brasil, na jornada. Eu acho que quando eu estava em posição de liderança, né, seja com o meu próprio negócio ou no ambiente corporativo, eu conseguia receber, sim. No caso, geralmente vinha mais em questões de hierarquia, né, de baixo para cima. Eu recebia essa, essa gratidão genuína, né, ou uma palavra, tipo um feedback. Eu acho sim que o brasileiro ainda tem.
Mas eu não vou dizer que é brasileiro, tá? Eu acho que é cultural. Eu acho que assim, é contexto de Uhum. comunicação. Quando a gente vai na escala mesmo, acho que é formas de comunicação. Eu acho sim que e no caso falando do brasileiro, tem um pouquinho mais de dificuldade de esboçar isso em certas circunstâncias do que o norte-americano. Mas, ao mesmo tempo, também sinto que o norte-americano, às vezes, ele pode vir a falar alguma coisa também. Como que eu vou dizer isso? Pode falar, mas às vezes também não é tão. Eu sinto que quando o brasileiro resolve se expressar, ele é mais intenso. Quando ele resolve se expressar, ele consegue verbalizar exatamente o que que você está Entendi. gerando de impacto. O norte-americano, eu acho que ele verbaliza mais fácil, mas também não é tão profundo no nível de feedback, vamos dizer assim. Entendi. Essas diferentes nuances, assim, sabe? De Legal essa comunicação. análise. É interessante, né? Porque é a vivência de cada um. Eu acho isso interessante, essa visão que você trouxe agora. E, assim, para uma mulher que está começando uma nova fase, seja mudando de país ou de carreira, ou até mesmo essa identidade profissional, o que que realmente importa no início? Que dica você daria para Beatriz lá do início? Nossa, falaria tantas coisas para ela. A principal seria assim, nunca pare de se desenvolver como indivíduo, sabe? Até falaria para ela assim, comece Intelectualmente ou não? como pessoa, se conhecer, sabe? Hum, Eu, eu acho que tiveram vários livros que eu li, ou assim, situações que eu me deparei na questão de você se ouvir mesmo, sabe? Dar um tempo e conseguir internalizar e fazer uma reflexão do que realmente te faz feliz. Porque entendi. muitas vezes a gente tende a caminhar aonde a maré diz, ou onde, tipo, ah, não, mas as profissões que estão dando certo é isso, é X, Y, Z, e você, às vezes, tem uma ideia muito forte dentro de si de algo que pode dar certo e você, às vezes, não segue. Eu, graças a Deus, eu tenho pais que sempre me motivaram a falar assim: se você gosta do que você faz, vai fundo que vai dar certo, né? Então, eu nunca tive pressão para escolher carreira nem nada. Eles falaram: o que você fizer, se você gostar, você vai fazer bem feito e vai ter sucesso. E graças a Deus sempre foi assim. Agora, a pressão social, né? Do tipo, ah, você precisa, e não digo dentro da família, às vezes até a sociedade mesmo, né? Eu acho que eu daria menos ouvidos à sociedade e mais à minha intuição. E isso eu acho que conseguir chegar num outro nível, e claro, ainda está muito, né? É uma jornada infinita, você nunca acaba de desenvolver isso. Eu consegui me entender melhor, entender o que que eu tenho de bom para trazer ao mundo, qual é o meu verdadeiro propósito, e, e atuar nele, sabe? Porque eu acho que foi Picasso que fala, tem uma frase muito bonita que fala: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia do seu nascimento e o dia que você entende para que que você veio. Que legal. Então, o quanto antes a gente consegue entender para que que a gente veio, eu acho que mais gratificante, mais satisfatória é a jornada. Faz mais Então, sentido, né? tem mais Continuar. sentido. E você consegue ter mais clareza e você pega menos. Porque a gente tende, às vezes, falar, ah, não, mas isso aqui é o caminho, isso aqui é bom, estão falando que é bom. Aí você tende a seguir, né? Ah, tá, então vou aplicar para esse. É como se fosse dentro das redes sociais, seguir a trend, né? Seguir a trend, Vamos exatamente. fazer esse vídeo aqui porque tá dando muitos likes, essa música é muito Exato, boa. E é exatamente. engraçado fazer essa comparação, porque a gente vê que no final das contas vai depender de quem você é, da sua essência, do seu propósito, com a sua intuição. Então, isso é bem interessante você ter comentado, bem legal. E isso me lembrou bastante lições de vida, né? Tem algum livro que você indicaria para quem está nos ouvindo, para inspirar alguma mulher, a sociedade também? Com certeza. Um dos que eu mais gosto é o Psycho Cybernetics. Deixa eu. Tem até aqui. Ah, Não sei. eu vi que você tem um monte de livro. Eu Nossa, esse tenho. Não, e esse livro aqui, a é minha biblioteca, na verdade, está maravilhoso. esse é maravilhoso. A minha biblioteca, na verdade, está lá em cima, né? Porque aqui eu deixo os que eu sempre utilizo para alguma coisa. Que Mas esse daqui, bacana. não sei, tem que ver o nome em português, mas é do Maxwell Maltz. Ele Uhum. fala muito sobre autoimagem.
E fala sobre a questão da nossa imagem como a física e a nossa autoimagem que está aqui dentro, né? E esse é um livro que eu indico para muitos empreendedores, para muitos amigos, assim, e todo mundo que Ah, eu eu indico, a adoro. pessoa fala assim, Bia, muito obrigada pela indicação. Eu acho que esse daqui é um must read, assim, total. Tem Que vários legal. outros que eu indicaria, Que bacana. do Hidden Potential do Adam Grant também, que fala sobre o nosso potencial. Mas acho que o Psycho Cybernetics é um must read para qualquer um, assim, tem que ler. Que bom. Não, obrigada, adorei a dica de leitura. E para a gente ir finalizando, eu gosto de pensar que quando a gente olha para tudo o que a gente construiu até aqui, a gente precisa pensar no legado, né? Na referência que a gente está trazendo. A gente conversou isso no início do podcast. E para você, o que que te faz referência hoje? Mas não apenas no mercado, mas para as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão no seu dia a dia, para sua família. O que que te torna referência? Eu acho que é o interesse genuíno nas pessoas que eu encontro na minha jornada, sabe? Tem aquele quote que fala, né? It's not where you go, it's who you meet along the way. E, e as pessoas que eu conheço ao longo da minha jornada, seja ela onde for, eu acho que o que tem talvez me tornado referência é a questão de conseguir criar laços genuínos, entendeu? Porque tem um interesse de verdade, o interesse verdadeiro em conhecer aquele outro ser humano. Eu acho que seria isso. E Que poder lindo. empoderar. Não, gente, quando eu conheci a Beatriz, que foi uma indicação, assim, me passaram um contato, o LinkedIn dela, ela foi muito de portas abertas comigo. Ela foi uma querida, foi realmente um prazer conhecer, me conectar com você. Às vezes a gente só precisa ali ter a coragem de mandar uma mensagem, não é tão distante se conectar com as pessoas, né? Então eu fico muito feliz, espero em breve vê-la em Toronto, que a gente está indo aí, Tomar nosso cafezinho junto. com certeza. E eu quero agradecer demais por dividir essa sua história, as suas escolhas, essa visão do mercado, de vida, com tanta verdade. E nesse mês, mês das mulheres, eu estou muito honrada de ter essa conversa com você aqui no podcast. Ah, Júlia, obrigada. O prazer foi meu. É uma honra estar aqui. Agradeço o convite. Foi um prazer me conectar com você. E em breve, pessoalmente, poderemos usufruir de um cafezinho nesse. Ainda vai estar frio, Vai, mas a gente vai conseguir, curtir esse momento e te conhecer pessoalmente. Muito com obrigada pelo convite. certeza. Verdade. Imagina, você quer deixar alguma mensagem onde as pessoas podem se conectar com você? Claro, tanto o LinkedIn, né? Só buscar meu nome, Beatriz Zanatelli, lá no LinkedIn. E também tem tanto o LinkedIn quanto o Instagram da Smart Goose Academy, que é exatamente o nome, é Smart Goose Academy, que vai estar lá. Eu estou sempre conectada e eu faço muito esforço para poder responder todas as mensagens que chegam até mim. De verdade, eu dou atenção a isso genuinamente. De Que bom, verdade. fico super feliz, Beatriz. Para quem está nos ouvindo, segue a Beatriz, conversa com ela, entende melhor ali o que ela faz, porque ela tem um trabalho incrível. E curte, comenta, nos fale o que achou. Se quiser indicar uma outra entrevista também, pode mandar mensagem. E esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Obrigada, Beatriz. Obrigada a você, Júlia. Grande beijo.